Mais uma vez, nós estamos juntos para estudar o livro de Gênesis na Bíblia. Desta feita, estamos nos capítulos 37 e 38. E vale a pena nós pensarmos no seguinte: quem lê a Bíblia, especialmente o Antigo Testamento, pensando que se trata de um livro de histórias de moral que ensina a viver de modo correto, vai se decepcionar, ou pelo menos ficar bastante confuso. O propósito da Bíblia é completamente diferente. Na realidade, o Antigo Testamento é um conto épico de como Deus escolheu uma família para formar sua nação santa, que quer dizer separada, através da qual ele enviaria aquele que redimiria o mundo. O alvo das histórias que lemos em Gênesis é traçar a bênção de Deus através das gerações e entender quem levaria esta bênção à próxima geração. Dos filhos de Isaque, por exemplo, ou aliás, antes dele, dos filhos de Abraão, Deus escolheu Isaque e não Ismael. Dos filhos de Isaque, Deus escolheu Jacó e rejeitou Esaú. Cada vez quem fez a escolha foi Deus. E quase sempre Deus escolheu o mais improvável. Podemos ver nestas escolhas tanto a soberania de Deus quanto a sua graça, pois os escolhidos não foram escolhidos por alguma virtude própria que lhes desse mérito, mas foram escolhidos apesar de suas falhas e fraquezas. O autor de Gênesis inclui muitas histórias sobre os 12 filhos de Jacó, porque estes seriam os chefes das 12 tribos de Israel. Notem como, mais uma vez, o filho improvável foi escolhido. O primogênito da família de Jacó era Rúben, mas ele foi desqualificado porque deitou com Bila, a concubina de Jacó. Simeão e Levi seriam os próximos, mas eles eram violentos. Foram eles que promoveram aquela matança dos homens de Siquém depois do estupro de Diná, a sua irmã. Jacó teria escolhido José, o primogênito da sua amada Raquel. Mas, no fim das contas, Deus escolheu o quarto filho nascido de Lia, Judá, para ser o chefe da tribo que daria ao mundo o Salvador. Mas veremos hoje que esta escolha também não foi por algum mérito moral ou espiritual, mas por pura graça e decisão soberana do Senhor. Com o capítulo 37, nós começamos uma nova etapa na história da família de Abraão, a história de José. Essa história é a que ocupa o resto do livro de Gênesis. José, como já vimos, é o primogênito da amada Raquel. Lamentavelmente, a experiência pessoal de Jacó com o favoritismo de filhos não ensinou muito, pois ele comete o mesmo erro. Quando a narrativa começa, Raquel já morreu e provavelmente Lia também. O texto diz que José trabalhava com os filhos de Bila e Zilpa, cuidando dos rebanhos. Bila e Zilpa eram as servas, as escravas de Lia e Raquel. Mas, devido à morte das duas, Bila e Zilpa, agora antes concubinas, agora eram consideradas as esposas de Jacó, portanto, as mães dos filhos de Jacó. E então a Bíblia nos diz, o escritor de Gênesis diz que José trabalhava com os outros filhos de Bila e Zilpa, cuidando dos rebanhos, e relatava para o pai a má fama deles. Não sabemos exatamente o que eles faziam, mas era errado.
e José contava para o pai. Com certeza isso não agradava a estes homens. Mas os versos 3 e 4 nos informam também o seguinte. Vou ler Gênesis 37, os versos 3 e 4. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer-lhe uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Comentaristas desse texto dizem que os irmãos também viram na túnica especial um indício de que o pai estava disposto a dar a José o direito da primogenitura. Isso porque a túnica era de um modelo que representava um certo destaque, era de um feitio que demonstrava nobreza. E vocês vão lembrar que o direito de primogenitura trazia certas vantagens financeiras, o dobro da herança. E Jacó era um homem muito rico. Para piorar as coisas, José teve 2 sonhos. Não sabemos se ele contou estes sonhos por ingenuidade ou por outra razão. Mas sabemos que em algumas culturas daquela época havia a crença de que se alguém tivesse o mesmo sonho 2 vezes, isso indicava que era algo certo e decidido por Deus e que aquele sonho deveria realmente acontecer. E isto obrigava a pessoa que havia tido aquele sonho a contar às pessoas o sonho que havia tido. O que Gênesis relata é o seguinte: em Gênesis 37, de 5 a 11, nós lemos então o seguinte. Certa vez José teve um sonho e quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo quando meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram, então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que havia dito. Depois teve outro sonho e contou aos seus irmãos. Tive outro sonho e desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando o contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse, que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. Certo dia, os irmãos estavam com os rebanhos perto de Siquém. Vocês vão lembrar que algum tempo antes disto, estes mesmos irmãos haviam destruído Siquém e haviam colocado a família toda em grande perigo de represálias. Mas Jacó possuía terras ali, e lá estavam com os rebanhos. Preocupado, Jacó mandou José ver como eles estavam. Era uma viagem de mais ou menos 78 quilômetros. José se perdeu no caminho, mas recebeu a informação de que seus irmãos já estavam em Dotã, 20 quilômetros acima de Siquém. Quando os irmãos avistaram José ainda de longe, eles logo decidiram matá-lo. Mas Rúben, o mais velho, sugeriu que o colocassem em uma cisterna seca, pensando tirá-lo de lá depois e levá-lo de volta ao pai. Então, foi isso que fizeram. Arrancando-lhe a túnica, colocaram dentro de uma cisterna.
e se assentaram para comer como se não tivessem feito nada. Aparentemente, Rúben saiu, não estava mais presente. Dotã ficava na rota dos comerciantes ismaelitas e midianitas que vinham de Gileade com especiarias para para vender essas especiarias no Egito. E estes ismaelitas e midianitas eram descendentes de Abraão, vamos lembrar, dos outros filhos de Abraão sem ser Isaque. Então, estes irmãos de José viram essa caravana chegando, trazendo especiarias, e Judá sugeriu que eles sairiam ganhando realmente muito mais se eles vendessem José a estes mercadores. Então, todos concordaram. Rúben não estava lá, e eles todos concordaram e fizeram a transação por 20 peças de prata, que era, na época, o preço de um escravo homem. Para enganar o pai, eles pegaram a túnica e molharam no sangue de um bode, e levaram ao pai e deixaram para o velho tirar suas próprias conclusões. Jacó ficou, claro, inconsolado. E José foi levado para o Egito pelos mercadores. E lá ele foi vendido como escravo a um oficial de Faraó, capitão da guarda chamado Potifar. Quando chegamos ao capítulo 38, nós somos surpreendidos com uma história sobre Judá. Essa história parece interromper a história de José, que continua no capítulo 39. Qual seria a importância dessa história? Ela choca a nossa consciência cristã do século XXI. Afinal das contas, uma mulher faz de conta que é prostituta para ter sexo com o sogro, e quando revela que está grávida deste sogro, ele mesmo diz que ela é mais justa do que ele? E o sogro, por sua vez, da linhagem de Abraão, procura uma prostituta? Como entender? Bom, a primeira coisa a notar é que essa história de Judá vai servir de contraste com a história de José, que segue no capítulo 39. José, que não cedeu à tentativa de sedução da esposa de Potifar. Mas para entendermos o capítulo 38, precisamos entender algo sobre a cultura daquela época. Ter um herdeiro era de suma importância. O herdeiro era quem garantia a continuação da família ou do clã. Não havendo herdeiro, o clã ficava sem defesa e era como que engolido ou absorvido por outro clã, deixando de existir como entidade. Uma mulher que ficasse viúva sem filho homem ficava sem proteção e sem provisão. Para suprir essa necessidade da família, existia o costume chamado levirato, que não vem do nome Levi, não tem nada a ver com Levi. Mas, de acordo com esse costume, que era de muitos povos daquela época, funcionava assim. Se uma mulher casasse e o marido morresse sem lhe dar um filho homem, a família do marido tinha por obrigação prover um outro marido para que ela tivesse um filho homem. Geralmente, um dos irmãos do marido morto era indicado, mas em alguns casos poderia ser até o sogro. Esta é a situação em que encontramos Tamar no relato sobre Judá. Vamos à nossa história, então. O capítulo 38 começa assim. Mais ou menos nessa época. E qual é a época?
a época quando José foi vendido como escravo aos mercadores de Midian. E o que foi que aconteceu? Judá se separou dos irmãos e foi morar na casa de um homem chamado Ira. Lá ele casou-se com uma mulher cananeia e com ela gerou 3 filhos, Onã e Selá. Os versos 6 e 7 do capítulo 38, os versos 6 e 7 dizem assim: Judá escolheu uma mulher chamada Tamar para seu filho mais velho, mas o Senhor reprovou a conduta perversa de e por isso o matou. Então Judá mandou seu filho Onã gerar um filho com Tamar. Esse filho receberia a primogenitura de e Onã não queria dar descendência ao seu irmão. Lembra que com a primogenitura vem vantagem financeira? Então ele evitava engravidar Tamar. Diz a Escritura no verso 10 o seguinte: O Senhor reprovou o que ele fazia e por isso o matou também. O certo naquela cultura, então, seria Judá mandar Selá casar-se com Tamar. Mas o que ele fez foi mandar Tamar de volta para a casa do pai com o pretexto de que Selá precisava crescer. Alguns comentaristas dizem que Judá já estava pensando que Tamar trazia azar aos filhos e ele não queria que Selá morresse também. De qualquer forma, Selá cresceu e Tamar continuou sem marido e sem filho. Em algumas culturas desta época, inclusive algumas das etnias cananeias, havia na adoração a Baal a figura da prostituta cultual. Veremos a que distância espiritual Judá ficou da promessa feita a Abraão. A esposa de Judá morreu. E depois do tempo de luto, então Judá saiu para ver os tosqueadores que estavam trabalhando com o seu rebanho, que estava lá na casa do seu amigo Ira, no lugar chamado Timna. Quando avisaram Tamar que Judá estava chegando a Timna, ela engendrou um plano. Tamar tirou as vestes de viúva, vestiu roupa de prostituta e foi ficar no lugar costumeiro, o ponto das prostitutas cultuais. E não é que Judá passou justamente por lá? E não foi por acaso, ele estava procurando uma prostituta. Importante dizer que Tamar cobriu o rosto e Judá não podia reconhecê-la. Mas acertaram como preço um cabrito e como garantia o selo, o cordão e o cajado de Judá. Os versos 24 a 26 contam assim. Cerca de 3 meses mais tarde, disseram a Judá: sua nora Tamar prostituiu-se e na sua prostituição ficou grávida. Disse Judá: tragam-na para fora e queimem-na viva. Quando ela estava sendo levada para fora, mandou o seguinte recado ao sogro: estou grávida do homem que é dono destas coisas. E acrescentou: veja o Senhor, se o Senhor reconhece a quem pertencem este selo, este cordão e este cajado. Judá os reconheceu e disse: ela é mais justa do que eu, pois eu devia tê-la entregue meu filho Selá. E não voltou a ter relações com ela. Ao adquirir Tamar,
como esposa para o seu filho o mais velho, Judá havia se comprometido com a segurança e a provisão de Tamar. Mas ao deixá-la viúva, sem filhos, ele havia deixado sem proteção e sem provisão. A comentarista Lois Verberg, especialista em cultura do Antigo Testamento, expressa assim: Tamar estava numa situação horrível e, no entendimento moral do escritor antigo, ela encontrou uma solução honrada para sua necessidade desesperadora. Ao enganar Judá para gerar um filho com ela escolheu não abandonar a família de Judá, mas forçar Judá mesmo a ser o esposo pelo levirato. E isto seria aceito nesta época. Se Tamar tivesse desistido, deixando o clã de Judá sem herdeiro, a linhagem messiânica teria acabado. Mas por causa da audácia de Tamar, ela entrou na linhagem que daria no nascimento do Messias. Ela era, na época, considerada uma heroína, pelo plano corajoso que atendeu tanto à sua própria necessidade quanto à da tribo de Judá. Tamar deu à luz os meninos gêmeos Pérez e Zerá. E Pérez é aquele que continuou a linhagem de Judá e consta da linhagem do Messias. Essa história não tem o propósito de ensinar que podemos viver de qualquer maneira e que a nossa cultura deve ditar o que é certo para nós. Nós já vivemos depois de ser dada a lei de Deus, que ensinou aos próprios filhos de Israel que devem ser diferentes das outras culturas. E já vivemos depois da vinda do Messias, que ensinou-nos a imitá-lo e a viver de acordo com o Espírito Santo que habita em nós, e não nos conformarmos com a cultura que nos cerca. Mas nós vemos na honestidade e transparência dos autores bíblicos que mesmo nos desencontros familiares, na sua soberania e graça, Deus vai escolhendo pessoas dentro das suas culturas e apesar de suas falhas. O propósito de Deus vai sendo realizado. Por isso podemos estar ainda mais confiantes que, apesar dos desencontros de nossas próprias famílias e dos erros que nós mesmos cometemos, o propósito de Deus se cumprirá. Assim, devemos nos engajar cada vez mais em viver de acordo com esse propósito. E qual é este propósito? É salvar o ser humano do pecado e de suas consequências. No próximo domingo, a história de José continua, nos capítulos 39 a 43 de Gênesis. Não esqueçam de ler estes capítulos. E nós estudaremos mais um pouco a respeito desta família que Deus usou para trazer salvação ao mundo.